Os dois mudaram de assunto e, minutos depois, saíram. Continuei escondido e ouvi as duas conversarem. Benedita falou: "Não quero mamãe morando comigo. Ela quer ir para a cidade, mas, se fizer isso, deve mudar para uma casa pequena. Certamente mamãe não irá querer. Comigo não dará certo. Sebastião não irá permitir que mamãe dê palpites em nossas vidas. Se ela souber que seu marido é viciado em jogo, irá se intrometer. Vocês têm dívidas?" Minha cunhada quis saber. "Não temos", respondeu Benedita. Sebastião afirmou que ganhou no jogo, enganou um trouxa. Ainda bem que as duas saíram, e eu pude sair do meu esconderijo. Logo após o café da tarde, reunimos-nos na sala. Mamãe falou: "Vou morar na cidade. Quero uma casa bonita e grande, não gosto de residências pequenas. A fazenda deverá ficar para Jorge e Luiz, e eles deverão me dar uma quantia razoável por mês. As casas na cidade ficarão para Benedita. Para Godofredo, uma quantia em dinheiro para ele ir embora para bem longe daqui." "Por que isso?" perguntei. "Godofredo", falou mamãe, "seu pai o tolerava. Tentei educá-lo, mas não consegui. Seus irmãos e eu nunca o aceitamos. É a vergonha da família. É melhor você ir embora para um lugar bem distante e não voltar mais." Falamos todos ao mesmo tempo. Benedita achou injusta a divisão. Meus dois irmãos gostaram, mas queriam o controle de tudo e também acharam que nossa mãe não precisava de uma casa grande. Eu me indignei. Estava sendo banido. Sempre trabalhei muito. Mamãe gritou: "Basta. Por hoje chega. O Natal será daqui a 2 semanas, voltaremos a nos reunir aqui na fazenda. No dia 26 decidiremos, ou eu falarei e vocês concordarão. Pois já decidi." Minha irmã e o irmão casado foram embora com as suas famílias. Moravam numa cidadezinha ali perto. Recebi, naquela tarde, uma carta da minha outra irmã e amiga falando de suas dificuldades. Os filhos do primeiro casamento de seu marido ficaram com tudo que o marido tinha. Ela e os filhos, que eram crianças, receberam de herança somente a casa onde moravam e uma pensão muito pequena. Ela não sabia o que iria fazer. Voltei ao trabalho à noite e planejei com detalhes o que iria fazer. No outro dia fui à cidade, ao banco, e transferi todo o meu dinheiro e o de meu pai para a conta de minha irmã adotiva. Ela era filha de meu pai e tinha direito à herança. Escrevi para ela informando que aquele dinheiro era parte dela na herança, era uma quantia grande. Aconselhei-a a receber e planejar bem o que iria fazer com ele. Aconselhei-a a não voltar mais à fazenda e nem contar a minha mãe e irmãos o que o nosso pai lhe havia legado. Fiz as compras que mamãe pediu, voltei à fazenda e trabalhei como sempre. Vieram todos para nossa casa no dia 23 de dezembro. No dia 24, jantamos como de costume, às 20 horas. Ninguém comentou sobre a reunião ou herança, todos esperávamos pela reunião no dia 26. E passamos o Natal aparentemente tranquilos. Planejei como matar minha mãe. Depois que meu pai morreu, tive certeza do tanto que ela o fazia sofrer e como era má. Pretendia matá-la de um modo que todos seriam suspeitos. Se não sofressem pela sua morte, sofreriam por desconfiar uns dos outros e por terem de se defender. E se a culpa caísse sobre um deles, seria merecido. Essa seria minha vingança pelos maus tratos e ofensas que sempre receberá deles. Nossa casa seguia uma rotina, principalmente com família reunida. Tínhamos 2 empregadas que moravam na fazenda. A primeira chegava de manhãzinha, acendia o fogo do fogão e ia ordenhar uma vaca para ter o leite fresquinho no desjejum. A segunda empregada ia para um cômodo separado no quintal, onde fazia pães no forno a lenha. Mamãe levantava e fazia o café. Acordei no dia 26 e esperei. Quando escutei mamãe levantar e ir à cozinha, levantei sem fazer barulho e fui atrás dela. Vi minha mãe perto do fogão, peguei um pau que seria usado no fogo e a golpeei com força na sua cabeça. Ela não viu quem a atacou e não conseguiu nem gemer. Deixei-a cair e voltei silenciosamente para meu quarto e esperei. 10 minutos depois a empregada chegou à cozinha com leite, deixou cair a vasilha e gritou desesperada. Ao escutá-la, todos se levantaram. Fui à cozinha. "Mamãe está morta", falou Jorge. "Foi assassinada", exclamou Benedita. "Que horror", disse. "Não se choque tanto, Maricá", ordenou Luiz.
Fiquei quieto e logo recebi uma ordem. Godofredo, vá à cidade e traga a polícia. Troquei de roupa e fui. Fiquei sabendo pelo empregado que havia se passado depois. Todos ficaram inquietos. A porta da cozinha estava aberta porque a empregada já havia acendido fogo. O criminoso poderia tanto ser uma pessoa que entrara na casa ou alguém que estava dentro dela. Ninguém sentiu muito a morte de minha mãe. Meus irmãos viram neste acontecimento mais lucro. Ela não iria mais gastar dinheiro. Notei no velório uma conspiração. Se duvidassem de alguém da família, acusariam a mim. Tinha motivos. Ela me expulsaria da fazenda e me deserdaria. O delegado fez algumas perguntas no velório. Marcou uma visita dentro de 3 dias para nos interrogar e determinou que todos nós ficássemos na fazenda. Depois do enterro, que foi às 8 horas, voltamos todos para a fazenda. Jorge marcou uma reunião para o outro dia à tarde. Queixei-me de dor de cabeça e pedi para a empregada me fazer um chá. Faça uma jarra e coloque na mesinha no meu quarto. Irei tomá-lo em várias vezes. Fiz esse pedido na frente de todos. À tarde, aproveitando uma oportunidade, pedi para Sebastião ir para o celeiro porque queria falar com ele a sós. Logo depois que ele saiu, fui atrás. Resolvi que ele merecia morrer. Embora eu o amasse, era o pior de todos. Meu cunhado foi ao encontro pensando em levar vantagens, em contar comigo contra meus 2 irmãos. Sebastião escolheu um lugar no celeiro em que ninguém nos visse conversar. Sorriu, cínico, ao me ver. O que aconteceu foi uma surpresa para ele. Com tudo planejado, deixara no celeiro uma faca grande e afiada ao alcance. Não falei nada e sorri também. Peguei a faca e o golpeei 2 vezes. Sebastião não disse nada. Deixei-o caído e me afastei tranquilamente. Fui para o meu quarto. Peguei o veneno. Ao planejar meus crimes, lembrei-me de que papai havia comprado um veneno em pó e que, para usá-lo, tinha de diluí-lo. Era para matar pragas e bichos. Ele me avisara: Godofredo, isto aqui, se alguém tomar, é morte na certa, por isso, guarde-o lá em cima, num local de difícil acesso. Tinha levado uma quantidade do veneno para meu quarto. Coloquei-o na caneca e o diluí no chá. O gosto era horrível, mas tomei tudo. Deitei e esperei a morte chegar. Senti muitas dores e fiquei quieto. A morte estava demorando muito. Escutei Benedita gritar, chorar desesperada. Ela havia encontrado Sebastião morto. Logo me acharam. Falaram que eu estava morto. Eu pensava que não. Porém, meu corpo físico havia morrido, e eu continuava vivo e sofrendo muito. Não fui desligado, meu espírito continuou no meu envoltório carnal. Ouvi tudo o que se passava. Para todos, alguém, um assassino, havia matado uma mãe, Sebastião e eu. Mas quem? Como eu previra, um acusava o outro. Sofri muito ao ser enterrado. Se alguém soubesse o sofrimento que aguarda o suicida e o homicida, certamente não cometeria essas faltas graves. Depois de um tempo, fui para o Vale dos Suicidas, no umbral. O padecimento me perturbou, senti remorso, porém destrutivo. Julguei-me condenado, sem perdão. O socorro veio, mas me recusei a melhorar. Realmente, toda a minha família sofreu muito. Ninguém ficou sabendo o que de fato acontecera, ninguém foi condenado, todos ficaram como suspeitos e com medo uns dos outros. Meus irmãos venderam a fazenda, todas as casas, dividiram o dinheiro e se mudaram para longe uns dos outros. Benedita também se mudou. Tornaram-se inimigos. Fui abençoado pela reencarnação. O corpo doente foi um filtro que me depurou. Quando as recordações terminaram, chorei sentido por alguns minutos. George, você sabe o que aconteceu com estes meus familiares depois que desencarnaram? Como estão eles hoje? Sua mãe e Sebastião sofreram muito também. Ao desencarnarem, ficaram revoltados. Eles, infelizmente, não fizeram nada para merecer socorro. Mas a dor ensina, arrependeram-se, pediram ajuda e foram socorridos. Seus irmãos desencarnaram idosos e também sofreram pelo mesmo motivo de sua mãe e cunhado. No momento, todos estão reencarnados, tentam aprender a ser bons com a nova oportunidade. E minha família atual? Seus pais, nessa última encarnação, rejeitaram uma grande oportunidade de ajudá-lo e fazer o bem. Sem dúvida iriam aprender muito ao cuidar de um filho enfermo. Estão encarnados. Você quer visitá-los?
Pensei, concluí e respondi. Não, estas pessoas são estranhas para mim. Mas de hoje em diante vou orar todos os dias por meus pais. Sou grato a elas por terem me dado a oportunidade de voltar ao físico. Ficamos calados por instantes e depois quis saber. O que faço agora? Continuo estudando e trabalhando, aconselhou George. Você tem razão. E o que farei? Aquele que muito errou é o que deve mais amar. É o que tenho feito. Estou me esforçando tanto nos estudos como no trabalho e sou muito grato àquela veste do corpinho enfermo onde o resgate me harmonizou novamente. Que Deus seja louvado nas nossas horas felizes e nas de sofrimento. Adnison. 4. Somente uma lembrança. Sempre fui agitada, ficava nervosa por qualquer motivo, irada, brigava, ofendia e era ofendida. Mesmo tendo, nos últimos anos de minha vida encarnada, me esforçado para mudar meu gênio, não o consegui totalmente. No plano espiritual, fiz terapias, estudei, tentei compreender as atitudes das outras pessoas e mudar meu comportamento. Quem quer e se esforça acaba por conseguir. Mas, às vezes, ainda me agito e me preocupo. Motivada a editar a história de minha vida de médium, recebi muita ajuda para elaborar o texto, isso para ficar explicativo e fiel aos acontecimentos. Chamo-me Marisa, ou melhor, recebi este nome neste meu último estágio no plano físico. Mas meus familiares me chamavam por um apelido que eu mesma me dei. Quando pequenina, ao perguntarem meu nome, dizia, Negafur. Por nada respondia ser Marisa, embora atendesse por esse nome. Todos achavam graça e passaram a me chamar de Nega. Era a filha mais velha, éramos 3 meninas. Meu pai, James, sempre foi muito calado e trabalhador. Era pequena quando percebi que meus pais não se entendiam. Antes de completar 11 anos, eles se separaram. Senti-me aliviada, não gostava de meu pai. Minhas irmãs sentiram muito. Mas eu fiquei contente por minha mãe ter um amante, esta foi a causa da separação. Mamãe, Maria Cecília, não ficou com o amante, este não quis se separar da família, e ela não o viu mais. Minhas irmãs se encontravam com papai, iam passear com ele, eu não. Evitava-o. Era um problema, brigava na escola, com as amigas, era uma pessoa difícil de conviver. Sentia-me infeliz e não sabia explicar o porquê. Meu pai, com a separação, ficou 2 anos sozinho, depois foi morar com outra mulher e tiveram um filho. Ele continuou muito calado, trabalhava muito e nos dava pensão. Minhas irmãs o visitavam sempre. Minha mãe não se casou, não morou com mais ninguém. Embora tivesse namorados, não os trazia em casa. Acabei o período escolar, cursei 8 anos, e fui procurar emprego. Meu primeiro trabalho foi numa sorveteria, e lá conheci um moço muito bonito e começamos a namorar. Porém, geniosa, acabei brigando com todos os meus colegas de trabalho e fui dispensada. Arrumei outros empregos, porém logo, pelo mesmo motivo, era demitida. Gostava deste meu namorado e tivemos relações sexuais. Não gostei, mas não me preocupei, pensei que iria gostar ou aceitar como algo normal, que faz parte da vida. Ele estava cansado de mim ou então já não tolerava mais minhas crises nervosas, e terminamos. Em casa, minhas irmãs me temiam e evitavam tudo que pudesse me contrariar. Mamãe ficou doente e desencarnou. Minhas irmãs anteciparam os casamentos, as 2 eram noivas e se casaram. Um moço, nosso vizinho, que gostava de mim há tempos, pediu-me em namoro. Namoramos 6 meses e nos casamos. Foi um período muito difícil os 5 anos que vivemos juntos. Não gostava de sexo, continuei nervosa e inquieta. Tive 2 filhas, Nicete e Vete. Nesta época, pensei muito em minha vida. Tive poucos momentos de alegria. Sempre sofri muito. Minha mãe nos tratou bem, minhas irmãs e eu, mas não tinha paciência comigo. Às vezes ficava preocupada e dizia ser por minha causa. Falava que desejava que eu fosse diferente, mais compreensiva e bondosa. Alertava-me, se continuasse agindo desse modo, iria sofrer, porque seria difícil alguém me tolerar. E, de fato, isso ocorreu. A família do meu marido não gostava de mim. A mãe dele chegou a pedir ao filho que se separasse de mim, e ela tentou várias vezes conversar comigo. Diga-me, Nega, pediu ela,
Por que age assim? Você tem tudo para ser feliz. Por que infelicita tanto a vida do meu filho? Sou infeliz, exclamei. Não percebe que sou infeliz? Tenho motivos. Será que ninguém vê isso? Ninguém vê porque esses motivos não existem, disse minha ex-sogra. Você é saudável, bonita, tem 2 filhas lindas. Seu marido a ama, é trabalhador, dá a você todo o salário, não sai de casa, ajuda com as meninas, faz a sua obrigação, respondi exaltada. E você, nega, faz a sua. Às vezes sentia que estava agindo errado, tentava me acalmar, não maltratar ninguém com minhas crises nervosas, mas isso durava somente poucos dias. E a separação acabou acontecendo. Meu marido saiu de nossa casa e voltou para a da mãe. Morávamos perto, ele ficava sempre que podia com as meninas, elas gostavam muito dele. Embora enfrentasse muitas dificuldades, principalmente financeiras, senti-me aliviada com a separação. Meu ex-esposo dava pensão, mas, para conseguir sustentar a casa, tive de trabalhar. Procurei emprego. Percebi que não sabia fazer nada e me matriculei em cursos profissionalizantes. Gostei do curso de manicure e me tornei uma ótima profissional. Empreguei-me em um salão de beleza. Tentava não ficar nervosa com as clientes e com as colegas de trabalho. Nessa época, procurei um médico e passei a tomar calmantes. Senti-me mais calma, mas era muito infeliz. Esforçava-me para ser boa mãe. Prometi a mim mesma não bater nas minhas filhas e tentava cumprir o prometido. Isso porque meu ex-marido me ameaçou, nega, se bater na Anicete ou na Ivete, tiro as meninas de você. Ele conseguirá fazer isso, pensava. É boa pessoa, trabalhador, bom pai. Se as meninas tiverem de escolher, optarão por ficar com ele. Temi ficar sem elas. Marisa, opinou uma colega, no meu trabalho me chamavam pelo nome. Por que você não procura um psicólogo para saber o porquê de você não gostar de sexo e ser tão agitada? Faça isso, Marisa, aconselhou-me outra amiga. Pode ser algum trauma de infância. Algo que aconteceu com você. Uma coisa terrível que sua mente preferiu esquecer, mas deixou sequelas. Você não acha estranho não gostar de seu pai? Será que seu genitor tem a ver com seus problemas? Será que ele fez alguma coisa para deixá-la assim? Indagou outra companheira de trabalho. Penso que sim. Minha exclamação foi sincera e sentida. Pareceu naquele momento que havia encontrado a causa dos meus conflitos, agitação e infelicidade. Na maioria das vezes, gostamos e sentimos-nos aliviados quando podemos colocar a culpa da nossa maneira equivocada de agir com algo ou alguém. Comecei a pensar que alguma coisa acontecera comigo na infância e que estaria relacionada com meu pai. Talvez pudesse explicar o porquê de não gostar dele. Dias depois, comentaram no salão de beleza em que trabalhava que um homem havia sido preso por ter estuprado a filha de 8 anos. Comecei a pensar que isso poderia ter ocorrido comigo. Não gostava de sexo e nem do meu pai. E essa desconfiança foi ficando cada vez mais forte. Fui a um psicólogo. As sessões eram caras para mim, então negociei o pagamento com um profissional e fiz economia para poder ir. A inconveniência de alguém fazer qualquer tratamento é que aconteça o que ocorreu comigo. Já levei o diagnóstico como certo e pelas poucas conversas que tivemos, deduzi que meu pai havia me estuprado na infância. Isso me chocou e fiquei revoltada. Quis matar meu pai. E não deixei o profissional concluir seu diagnóstico. Fui a poucas sessões e parei de ir por 2 motivos. Primeiro porque era caro e não possuía dinheiro para pagar. Segundo porque descobri o motivo, o porquê de meus problemas. Errei muito naquele momento. Não deveria ter parado com as sessões. Quando se começa um tratamento, este deve ser continuado. Com toda certeza, se tivesse continuado com as sessões, descobriria muitas outras coisas, e o resultado seria diferente. Com vontade de recomeçar, fui procurar meu ex-marido. Nós nunca nos separamos pela lei. Arrumei-me e fui à casa da mãe dele. As meninas gostavam muito de lá e iam bastante. Pedi para conversar com ele e ficamos a sós na sala. Contei-lhe tudo. Estou pasmo, exclamou meu ex-marido. É difícil acreditar que o Sr. James tenha feito isto. Agora você entende por que agia daquela maneira? Tinha motivos. Estou curada. Quero ser uma pessoa melhor.
Vim aqui para lhe pedir para voltarmos, morarmos juntos novamente. Você está sozinho, ama tanto as meninas e, nega. Ele me interrompeu. De fato, amo minhas filhas e vou sempre amá-las. Fiquei esse tempo sozinho, mas agora estou namorando outra pessoa. Já marcamos a data para irmos morar juntos. Senti vontade de gritar, ofender, mas me contive e falei somente, tudo bem. Saí e voltei para casa deixando minhas filhas lá. Fiquei indignada por ele não me querer mais e por ter outra pessoa. E tudo por culpa de meu pai. Não falar a ninguém sobre isso e resolvi falar. Contei a todos no salão e escutei várias opiniões. Esqueça, Marisa. Perdoe. Isso aconteceu há tanto tempo. Como foi que isso ocorreu? Uma delas quis saber. Não me lembro direito, respondi. Deveria lembrar. Se continuar o tratamento com o psicólogo, com certeza lembrará. Faça isso, aconselhou outra. Nem tente lembrar. Deve ser horrível. Não deveria deixar por isso mesmo. Deve contar para toda sua família, afirmou uma amiga. Ele merece um castigo. Pena que não consiga colocá-lo na cadeia. A proprietária do salão falou, indignada. Fale a todos. Sua família não a critica por ter problemas. Eles devem saber quem é o responsável por esses problemas, alguém opinou, e todas concordaram. Tinha certeza de que meu pai havia me estuprado. Mas não conseguia me lembrar de detalhes. De como e onde. Ao lembrar de meu pai, tinha certeza de que ele fizera isso comigo. Não tive dúvida nenhuma. Sofrera um estupro, e o estuprador era meu pai. Resolvi contar a todos. Primeiro fui à casa de minha tia, irmã de minha mãe. Ela me escutou, chorou e comentou, James é o pior homem que existe. Humilhou sua mãe, acusou-a de tê-lo traído, e ele era muito pior. Fez de você uma pessoa desagradável. Bandido. E ela se encarregou de contar para toda a família. Minhas duas irmãs vieram à noite em minha casa. Confirmei a elas. Marlene, que sempre fora coerente, indagou-me, nega, você tem certeza? Isso é muito grave. Sempre soubemos que você nunca gostou do papai. Porém, como você não gosta de ninguém. Márcia e eu conversamos, nunca desconfiamos de nada. Você é a mais velha. Conosco o papai sempre foi respeitador. Afirmei que sim. Elas ficaram tristes. A segunda mulher do meu pai teve então desculpa para colocá-lo para fora de casa. Ele veio à noite conversar comigo. Nega, minha filha, por que inventou tudo isso? Aí eu xinguei e gritei, ofendendo muito. Pus para fora toda a minha revolta e raiva. Meu pai tremia de indignação. Os vizinhos vieram me socorrer. Gritei tanto, fiz um escândalo, e as pessoas ali presentes ameaçaram bater nele. Meu pai foi embora. Então, todos ficaram sabendo. Papai mudou-se do bairro. Todos o desprezaram. Os netos foram proibidos de vê-lo. Minhas irmãs e meu irmão se afastaram dele. Não queria mais falar com ele. Achando-me vingada ou pensando que a justiça havia sido feita, fiquei mais tranquila. Todos os familiares tentaram se aproximar de mim. Gostei dessa aproximação. Entendi que eles sentiram dó de mim e compreenderam que eu tinha motivos para ter sido uma pessoa difícil de conviver. Tentei novamente reatar com meu ex-marido. Falei até com a moça com que namorava. Ela educadamente me escutou, disse que a decisão teria de ser dele e que ela o amava. Meu ex-esposo disse que me entendia, mas nosso relacionamento tinha acabado e gostava da outra. Aconselharam-me a desistir e tentar também recomeçar com outra pessoa. Logo a família se cansou de tentar me ajudar. A vida continuava. Meu pai ainda tentou se inocentar. Ninguém acreditou nele. Foi enxotado por todos. Achei justo. Ele deveria pagar pelo que havia feito. Arrumei um namorado. Este era muito diferente do meu primeiro marido, que fora mesmo morar com a outra, vivia bem com ela e tivera mais 2 filhos. Esse homem, meu namorado, já fora casado, tinha um filho que era irresponsável. Moramos juntos. Minhas filhas, que ficavam muito na casa do pai e da avó, foram morar de vez lá. Tive um filho, José Antônio. Voltei a ser difícil e acabei afastando todos de mim. O pai do meu filho, que eu considerava como marido, saía muito sozinho, ia a bares. Esforçava-me para ter uma vida sexual, porém era difícil,
E ele me traía. Meu filho estava com 6 anos, e minhas filhas eram adolescentes quando nos separamos. Meu filho ia muito à casa dos avós paternos, gostava muito do pai e das irmãs. Foi um período difícil. Meus filhos gostavam mais dos pais, dos avós e dos tios do que de mim. Sofria por isso, mas, para mim, era difícil aturá-los, pois não tolerava nem a mim. No trabalho, esforçava-me para não brigar e tratar a todos bem. Precisava trabalhar. Resolvi não me envolver com mais ninguém. Meu pai ainda tentou conversar com minhas irmãs, mas depois não as procurou mais. Não sabíamos dele. Eu sofria, estava inquieta e voltei a tomar calmantes. 15 anos se passaram desde que me separei do meu segundo marido. Não melhorei meu gênio, continuei sendo uma pessoa difícil de conviver. Não arrumei mais ninguém. Minhas filhas se casaram, meu filho fora morar com o pai e a avó paterna. Continuei como manicure no mesmo salão. Esforçava-me para não discutir com ninguém e trabalhar do melhor modo que conseguia. Era boa profissional, talvez por isso fosse tolerada. Foi então que tive um sonho que me pareceu ser muito real. Sonhei com minha mãe, e ela me pediu para rogar perdão. Encabulei-me, eu era a vítima que o deveria perdoar e não pedir perdão. Concluí que entendera errado o sonho. Mamãe deveria ter me pedido para perdoar e me tranquilizar. Fiquei pensando novamente no assunto. Concluí que não resolvera direito o meu problema. Tinha sido estuprada e esquecer em todos os detalhes. Talvez devesse lembrar para ter meu problema solucionado. E fiquei pensando no estupro. Será que mamãe soube e ficou quieta? Fui machucada? Devo ter sido. Se foi, alguém me levou ao médico ou ao hospital? Se ninguém ficou sabendo, foi meu pai quem cuidou de mim? Como ele escondeu isso? Estuprou-me uma vez somente? Indagações sem respostas que passaram a me incomodar. Queria não pensar sobre isso, mas não conseguia. Bastava ficar sem ocupar a mente para virem esses pensamentos. E estava tendo insônia. Aí, dias depois, outro sonho estranho. Eu era mulata, pele quase negra, estava num lugar, parecia ser um quarto fechado e sentia muito medo. Estava encolhida num canto, encostada numa parede de madeira. Escutei barulho, alguém entrara, um homem que mancava. Acordei, estava encolhida no canto do quarto, suava, tremia, e meu coração estava disparado. Olhei meus braços e, por um momento, vi-me mulata. Eu tinha pele branca, era muito clarinha, cabelos castanhos claros. Demorei a me acalmar e não dormi mais aquela noite. Durante um mês tive vários sonhos parecidos. Sentia ser, uma garota, talvez de 14 anos, estava num quarto fechado esperando pelo homem que mancava. Quando ele se aproximava de mim, via que era velho, ou achava velho, muito feio, e tinha mau hálito, talvez pelos dentes estragados, fumo forte e bebida alcoólica. Todas as vezes acordava agitada, suando, tremendo, o coração disparado. Tinha a sensação de que aquela mocinha era eu, e o homem era meu pai. No último sonho, escutei-o me chamar, Flor Negra. Nega Flor. Ele me pegou pelos cabelos e me levou para a cama. Acordei com meu grito. Orei muito, pedi para minha mãe me ajudar e veio em minha mente, peça perdão. No outro dia, a senhora que eu estava atendendo, esmaltando suas unhas, comentava com outras sobre reencarnação. Indaguei a curiosa, as pessoas podem se lembrar de suas vidas passadas? Não é bom recordar, respondeu a senhora. O esquecimento nos permite um recomeço. Você já pensou se nossos pais nos tivessem feito muito mal e lembrássemos? Talvez não conseguíssemos amá-los. Será que não podemos nem sonhar com o nosso passado? Perguntei. Acredito que não esquecemos de tudo. Penso que podemos sonhar, sim, com alguns fatos que nos ocorreram em outras reencarnações. Eu, desde pequena, sou boa bordadeira. Aprendi rápido, ou reaprendi. Meu irmão aprendeu com muita facilidade a língua alemã, talvez tenhamos somente reaprendido. A outra senhora resolveu comentar, às vezes olhamos para uma pessoa e não gostamos dela. Com muito esforço a tratamos bem. E de outras gostamos rapidinho. Eu tenho muito medo de cachorro. Qualquer cachorro me apavora. Somente encontro explicação na possibilidade de ter sido atacada por cães em outra existência. Acabei, e as duas senhoras foram embora.
Pensei muito no que havia escutado e, quando estávamos limpando o salão para irmos embora, perguntei às minhas colegas. Éramos 12. Quem de vocês acredita em reencarnação? Percebi que a maioria não afirmava acreditar, mas tinha dúvidas, porque não entendia bem sobre o assunto. Uma delas disse que queria acreditar porque só assim acreditaria na justiça de Deus e compreenderia as diferenças existentes no mundo. Eu sou espírita e acredito, afirmou uma delas. Gostaria de entender mais sobre este assunto. Você explicaria? Pedi. Tenho de ir embora, e o assunto é abrangente, não podemos conversar sobre isso durante o trabalho. Vou lhe dar o endereço do centro espírita que frequento. Aqui está, tirou um cartão do bolso e me entregou. Estão marcados os horários. É aqui pertinho. Peça lá para conversar com alguém e certamente será atendida. Aí pergunte o que quer saber. Peguei o cartão. Acabamos e saímos. Li os horários. Em 30 minutos começaria uma palestra. Não hesitei e fui para lá. Era de fato perto. O local era um salão, estava com a porta aberta. Entrei, sentei e logo iniciou a palestra. Infelizmente, para mim, naquela noite, o palestrante não falou nada sobre reencarnação, mas sim de um ensinamento de Jesus. Sobre a parábola do samaritano. Achei muito bonita. Quando o palestrante terminou, quem quisesse ou necessitasse poderia receber o passe. Fui. Gostei muito. Senti-me tranquila. Terminou, as pessoas começaram a sair. Aproximei-me de uma mulher e pedi: Senhora, por favor, queria saber sobre reencarnação. Tenho algumas perguntas e queria respostas. Amanhã, neste mesmo horário, teremos uma palestra sobre reencarnação, e, depois do passe, a palestrante ficará no salão para responder perguntas. Convido-a para voltar amanhã. Naquela noite dormi tranquila, como há muito tempo não fazia. No outro dia, pensei em não ir, e aí por mais que me esforçasse para não fazê-lo, comecei a pensar nos sonhos que tivera. Voltei ao centro espírita. Fiquei impressionada com a palestra. Uma mulher, ainda jovem, não deveria ter nem 30 anos, falou, levando os ouvintes a raciocinarem. Muitas coisas que a moça disse me marcaram profundamente. Ela fez indagações para as quais as respostas levaram a uma conclusão: reencarnação. Foram, porque nascem crianças com deficiências. Porque muitas crianças são abandonadas. Porque uns desencarnam. Ouvi este termo pela primeira vez, e ainda bem que a palestrante explicou que era a morte do corpo físico, jovens e outros idosos. Porque uns são inteligentes e outros sentem muitas dificuldades de aprender. E finalizou: não seria muita maldade alguém castigar outra pessoa sem dar a ela a chance de melhorar? Punir para que o outro aprenda é uma coisa, porém castigar sem dar a possibilidade de aprender e melhorar é muita maldade. E a reencarnação é a oportunidade de aprendizado. Com a reencarnação podemos reparar nossas faltas graves. Se não o fizermos pelo amor, a dor tentará ensinar. E aí estão explicadas as diferenças que vemos. Diferenças estas criadas por nós mesmos. Somos o que fizemos para ser. Tive vontade de aplaudi-la. Fui receber o passe, voltei ao salão e fiquei esperando pela continuação. Ficaram algumas pessoas. E a primeira pergunta foi feita por um moço, era a mesma que eu queria fazer. Por que esquecemos as reencarnações que tivemos? Pela imensa bondade do Criador. O Pai nos dá a chance mesmo. É muito difícil começar de novo sabendo que erramos, que fizemos maldades que repelimos. Saber que fomos maus e lembrar os atos maldosos deve ser algo muito triste. Ela suspirou. O presente é que deve ser, para nós, importante. Não podemos mudar o passado, mas podemos imaginar o que seremos no futuro pelo que construímos agora. Outras perguntas foram feitas. Não tive coragem de indagar. Mas a palestrante percebeu. Finalizou com uma linda oração. Ela se aproximou de mim e disse baixinho: se quiser conversar comigo, fique aqui. Continuei sentada, as pessoas saíram. Ela fechou a porta e me disse: tenho a chave, depois tranco tudo. Você quer me perguntar algo? Sim, respondi e fiz logo a pergunta: podemos recordar algo do passado e confundir com o presente? Creio que sim, respondeu ela. Faço um trabalho voluntário, participo de um grupo com o qual visitamos um sanatório onde várias pessoas se tratam.
E algumas delas confundem a encarnação presente com outras. Dizem ter duas ou mais personalidades. Às vezes, isso ocorre por uma obsessão, ou seja, desencarnados as perseguem. Explicarei isso a você em outra ocasião. Se você quiser saber mais sobre esses assuntos, poderá encontrar respostas no Espiritismo. Vou lhe emprestar os livros de Allan Kardec, que são muito explicativos. Fez uma pausa e voltou ao assunto sobre o Cão da Gara. Podemos, sim, ter lances de lembranças de outras vidas. Isso pode ocorrer em sonhos ou ao ver um lugar pela primeira vez e ter a certeza que já conhecíamos. Se você for mais explícita, poderei lhe explicar melhor. Tinha certeza de algo ter me acontecido na minha infância, e é muito grave. Cheguei a acusar uma pessoa. Agora não tenho mais certeza. Começo a desconfiar de que isso ocorreu na minha outra vida. Se isso aconteceu na minha vida passada, fiz uma coisa horrível. Fiquei nervosa e comecei a chorar. Marisa, disse a palestrante, temos um companheiro espírita que é o médico psiquiatra, ele poderá ajudá-la. O tratamento não é caro. Pedirei a ele para atendê-la. Volte aqui amanhã. Vamos ajudá-la. Voltei no outro dia, e a moça palestrante me entregou um cartão. O médico espírita iria me atender na semana seguinte e não me cobraria nada. Passei a ir quase todas as noites no centro espírita. Sentia-me bem, tranquila e dormia sem remédios. Fui à consulta. Gostei do médico. Ele me pediu para contar-lhe tudo o que me afligia. Falei com sinceridade. Na primeira consulta ele me fez somente algumas perguntas. Na semana seguinte, indagou-me sobre minha infância e concluímos que não houve abusos. Na outra, contei os sonhos e senti como se estivesse revivendo aquelas cenas, tanto que suei, tremi, chorei, sentia ser negra. Nas sessões seguintes, lembrei mais do que nos sonhos. Eu fora uma moça mulata, bonita, que fora estuprada pelo senhor da fazenda. Concluí que eu tinha sido a nega flor e que o senhor da fazenda tinha sido meu pai. Chorei muito. O médico me consolou. O que faço? Perguntei a ele. Se tiver oportunidade, conserte seu erro. Agradeci muito ao médico, que me atendeu gratuitamente. Mas ainda tinha algumas dúvidas. Naquela noite assisti a uma palestra, no Centro Espírita, sobre o perdão. Minha mãe tinha razão quando, em sonho, mandou-me pedir perdão. Antes de tomar qualquer decisão, resolvi investigar. Visitei minha tia, a irmã de minha mãe. Tia, perguntei, a senhora não se lembra de eu ter ficado doente quando pequena e ter sido levada para um hospital? Você nunca foi para um hospital. Sua mãe falava sempre que vocês tinham saúde. Não me lembro de você ter sido internada num hospital. Tia, mamãe não trabalhava fora. Ela ficava mesmo muito conosco, com as filhas. Ficava sim, respondeu titia. Quando ela precisava sair, vocês ficavam comigo, e, quando eu precisava sair, ela ficava com meus filhos. Mas traía meu pai. Será que nos deixava sozinhas para ir se encontrar com o amante? Não sei de detalhes, mas penso que era no horário em que vocês iam à escola. Ela teve esse amante quando vocês já eram maiores. Mas por que pergunta isso? Por que esse interesse? É que estou pensando em quando foi que fiquei sozinha com meu pai, respondi. Este assunto de novo? Você não esquece. Sabe que na época em que você me contou do estupro, fiquei pensando nisso. Mas acreditei em você. Não morava junto e não teria como saber. Mudei de assunto e fui logo embora. No outro dia, fui à casa de minha irmã Marlene, no horário do almoço, e ajudei a preparar a comida. Indaguei-a, Marlene, nosso pai não abusou de você? Não, nega, papai nunca incomodou a mim ou a Márcia. Quando você falou do estupro, pensei muito, tentei lembrar. Conosco não, foi somente com você. Você sabe com quem mamãe nos deixava quando ia encontrar com o amante? Perguntei. Penso que ela se encontrava com o amante quando íamos para a escola ou no domingo, quando nos deixava com o papai para ir à missa, ou dizia ir. Você sabe do nosso pai? Onde está ele? Ele foi morar no bairro, respondeu Marlene. Era um lugar pobre e distante. Morava perto da igreja. Por que pergunta, nega? Por que não esquece isso? Mudei de assunto, almocei com ela e voltei ao trabalho. Conversei com outros familiares e tentei me lembrar de fatos ocorridos na infância.
Nenhuma dessas lembranças desabonava meu pai. Fui procurar meu ex-namorado, com quem tive meu primeiro envolvimento sexual. Ele morava no bairro, era mecânico, fui à oficina em que trabalhava. Ao vê-lo, pedi para conversar com ele. Seus colegas riram. Ele me disse que ia lavar as mãos. Falei que ia esperá-lo no bar ao lado. Fui ao bar, ocupei uma mesa num canto, sentei e pedi 2 cafés. Ele sentou-se ao meu lado, sorrindo cinicamente. Agradeço por ter me atendido, falei. Preciso de uma informação. Vou ser rápida. Você acha que eu era virgem quando nos envolvemos? Ele parou de sorrir, pensou por uns instantes. Marisa, faz tempo, éramos jovens. Creio que sim, já paguei o café. Obrigada. Até logo. Voltei para casa. No outro dia, era minha folga. Fui logo cedo para o bairro onde minha irmã havia dito que nosso pai morava. Peguei 3 ônibus. Perto da igreja citada, pedi informações. Senhor James, disse uma senhora que varria a calçada, penso que só existiu ele com esse nome por aqui. Nome diferente. Quando ela falou existiu, estremeci, pensei que ele tinha desencanado. Cheguei até a suspirar aliviada quando ela continuou a falar. Ele morou nos fundos daquela casa há muitos anos. Sozinho, sem família, trabalhou muito e depois se aposentou. Ficou doente e então foi para o asilo. A senhora me deu todas as informações e até os horários de visitas. Agradeci-lhe. Almocei num restaurante simples e depois fui para o asilo. Tive de esperar o horário de visita. Quando disse na recepção que queria visitar James, a moça atendente perguntou: "O que você é dele?" "Filha, nunca ninguém da família visitou o Sr. James. Às vezes, ele recebe visita de ex-colegas de trabalho e até de ex-vizinhos. Infelizmente, existem familiares ingratos, como ele está." Perguntei. "Doente e sozinho. Você sabe o que é solidão? Ser desprezado por familiares. O Sr. James não comenta nada da família. Vou avisá-lo que receberá a visita." Ela saiu para voltar logo depois e me disse: "O Sr. James está sentado num banco no jardim." Não acreditou quando disse que a filha está aqui. Pode ir vê-lo. É só atravessar o corredor que verá o jardim. Seu pai está perto do chafariz. Minhas pernas tremiam, o coração disparou, e o corredor parecia não ter fim. Vi o chafariz e um homem velho, aparentava muito mais idade. Estava sozinho. Aproximei-me. "Pai, nega? Você? O que faz aqui?" Achei que era engano quando Neuzinha me disse que minha filha havia vindo me ver. Pensei que, se fosse verdade, deveria ser Marlene ou Márcia. "Mas você? O que quer? Desonrar-me por aqui? Acabar com meu sossego?" "Não, pai", falei baixinho. "Não quero nada disso. Vim aqui para lhe fazer uma pergunta." Papai baixou a cabeça, suas mãos tremiam, sua respiração ficou ofegante. Sentei-me no banco a seu lado e perguntei: "O senhor me estuprou?" Pensei que ele não ia me responder, mas, com voz baixa, afirmou: "Não." Ficamos calados. Foi depois de alguns segundos que ele voltou a falar, sem sequer se mexer ou me olhar: "Nunca faria isso. Sempre abominei este ato. Achava e acho um ato abusivo, horroroso. Nunca faria isso. E não fiz. Filha ingrata. Mentirosa, pai. Escute-me, por favor. Não menti. Acreditava mesmo que isso tinha ocorrido. Mas aconteceu no passado." Ele levantou a cabeça, olhou-me e voltou à posição anterior. Continuei a falar: "Em nossas vidas passadas. Na nossa encarnação anterior, o Senhor me estuprou. Basta, nega." Ele me interrompeu. "Basta, por favor. Essa conversa de reencarnação é desculpa. Isso não existe. Aqui no asilo tem uma mulher, a Dona Clara, que está sempre falando isto. Sou assim porque na vida passada, não gosto disso porque, estou aqui no asilo porque. Desculpas. Desculpa para se justificar. Ela está aqui pelos seus atos desta vida mesmo. É muito chato e implicante. E esta casa não é castigo, é benção, mas Dona Clara tem de reclamar. Você também está fazendo isso. Está tentando se justificar. Mentiu, acabou com minha vida porque na vida passada. Você, nega, já me fez muito mal." É mentirosa e cruel, mas foi isso que aconteceu, tentei explicar.
Pensava ser verdade, por nenhum momento julguei mentir. O que você quer? Papai perguntou. Que me perdoe, fácil. Justifica sua mentira e pede perdão. Perdoe e pronto, fica tudo bem. Você fica em paz com sua consciência. Pedir perdão é outra enganação. Ah, pronto, faço tudo errado, prejudico, maltrato. Aí peço perdão e tudo fica certo, fica tudo bem de novo. Você consegue entender o que me causou com sua mentira? Minha mulher me enxotou de casa. Meus filhos não quiseram mais me ver. No meu trabalho, todos me desprezaram, xingaram, tive de deixar o emprego de muitos anos, no qual ganhava bem. Quando saí de casa, fui morar numa pensão. Numa noite, um grupo de 5 homens me seguiu e me estuprou. Sofri tanto. Fiquei muito machucado. A dona da pensão me pediu para ir embora. Desprezado por todos, humilhado, tratado como o pior dos criminosos, afastei-me. Fui morar num bairro distante, mudei-me várias vezes. Na última, ninguém me reconheceu. Vivi sozinho, mas em paz e sempre com muita saudade. Fez uma pausa e depois continuou a falar. Quando você inventou essa maldade, eu participava de um grupo que dava apoio às pessoas que haviam sido estupradas e até aos estupradores. Eles me expulsaram de lá. Jogaram pedras em mim, machucaram-me. Você sabia disso? Não. Com certeza, não. Pai, perdoe-me. Ele começou a passar mal. Chamei a atendente, que me olhou reprovando e falou, vou ajudá-lo. Acalme-se, Sr. James. Vá embora, filha ingrata. Nunca veio vê-lo. Quando veio, foi para maltratá-lo. Saí do jardim e fiquei na portaria. 20 minutos depois, a atendente voltou e me olhou, séria. Perguntei, ele melhorou? Está muito doente. Sr. James está doente. Aqui todos os idosos são doentes. Seu estado requer cuidados. Dei-lhe o remédio, deixei-o no leito, um amigo dele está lhe fazendo companhia. Agradeci e saí. Como o médico psiquiatra que me atendeu recomendou que deveria tentar consertar o que havia estragado, resolvi fazê-lo. Ouvi muitos bons ensinamentos no centro espírita. Um dos que me chamaram mais a atenção foi sobre o perdão, sobre reparação, porque junto do pedido de perdão deve vir o ato reparador. Roguei coragem a Jesus. Decidi dizer a todos o que acontecerá e sem adiar. Tinha que ser rápida. Resolvi começar naquele instante. Por ser mais perto de onde estava e por saber que meu irmão trabalhava à noite e certamente estaria naquela hora em casa, fui vê-lo. Contei tudo falando rápido. Nega, como pode mentir assim? Não acredito nesta tal de reencarnação. Sou evangélico. Você estava endemoniada. Mentirosa sádica. Chamou a mãe dele, que morava perto. Contou a ela. Mamãe, temos de pedir perdão ao papai. Deixe, nega, o endereço do asilo. Agora, por favor, você pode ir embora. Fui à casa dos avós do meu filho. Eles iam jantar. Contei tudo. Deixei-os assustados. Sempre pensei, mamãe, falou meu filho, que a senhora era doida. Mas é completamente biruta. Papai tinha e tem razão de falar que a senhora não é certa. É doente, mente e inventa justificativa. Perguntou a avó do meu filho. Já ouvi falar de reencarnação, mas nunca escutei alguém mentir por esse motivo. Falam que esquecemos as outras vidas. Mamãe, que complicação, exclamou meu filho. Deixe-nos fora disso, por favor. Mando ideia a última coisa que quero para mim. Peguei minha bolsa e saí. Estava para desistir de desmentir, mas roguei novamente forças a Jesus. Senti que precisava reparar meu mal. Nunca pensei que meu pai sofrera tanto. Fui à casa de minha irmã Marlene. Contei a ela. Papai inocente. Meu Deus, como fui cruel. Não mereço perdão. Começou a chorar alto. Meus sobrinhos vieram ver o que tinha acontecido. Marlene contou. Mãezinha, disse minha sobrinha, por favor, não se desespere. A senhora acreditou na tia nega. Vovô com certeza perdoará. Mas como anular o sofrimento dele? Marlene perguntou aflita. Continuou chorando. Saí sem me despedir. Márcia morava perto de Marlene, fui para lá. Assim que ela me viu, falou, alterada. Nosso irmão me telefonou contando o que você fez.
O demônio tomou conta de você, agora ou antes? Perguntei. Penso que sempre. Mentiu e continua mentindo. Vou falar com o nosso pastor. Pedirei a ele para afastar este demônio de você. Mas precisa cooperar, Márcia. Não irei a pastor nenhum. Eu não menti. Acreditava que era verdade. Isto porque aconteceu no passado. Eu me confundi. Agora que compreendi, estou tentando me retratar contando a verdade. Verdade com outra mentira. Você quer que eu acredite nesta invenção de reencarnação? Seria mais honesto você dizer, menti e pronto, pronto mesmo. Perguntei. Claro que não. Sabe o que eu sinto? Você me fez ser má filha. Devo pedir muitas vezes perdão a Deus. Com certeza nosso pastor me ajudará. Desrespeitei o mandamento, honrai pai e mãe. Você tem de ler a Bíblia, orar, talvez Deus a perdoe. Saí sem me despedir. Fui para casa. Estava tão arrasada que nem conseguia chorar. Coragem. Devo continuar, pensei. Telefonei para minha tia. O telefone era algo recente. Nem todos possuíam. Comprei o meu com dificuldade, pagando em prestações. Minha tia morava nos fundos da casa de um filho, e era ele que possuía telefone. Foi a mulher dele quem atendeu, e, por coincidência, titia estava lá e atendeu assustada. Aconteceu alguma coisa? Você está bem? Titia, hoje fui ver meu pai no asilo e, não a deixei falar e contei tudo. Nega, será que estou ficando caduca? Não ouvi direito. Você está me dizendo que inventou tudo? Não foi estuprada pelo James? Sim, respondi IPD, titia, naquela época, a senhora me ajudou a contar tudo para os familiares e conhecidos. Quero agora que a senhora me ajude a desmentir. Sua louca, titia gritou. Eu ajudei? Tem coragem de me dizer que fui eu que menti? Com que coragem desmentirei? Com a mesma que estou tendo em dizer que me equivoquei. Faça-me o favor, diga aos outros tios e primos e tchau. Desliguei o telefone. Das minhas filhas, somente Vete tinha telefone. Liguei para ela. Contei. Ela me escutou calada. Por favor, finalizei, conte Anisete para mim. Vocês moram perto? Mamãe, a senhora tem certeza de que não está delirando? O que acaba de me contar é um absurdo. A senhora está bem? Quer ir ao hospital? Está com febre? Ivete, não estou doente, nem com febre, e não deliro. Comecei a ter sonhos com o passado, com acontecimentos de minha vida anterior a esta. Procurei espiritismo e os espíritas me aconselharam a procurar um médico psiquiatra, e pelo tratamento, soube que o estupro ocorreu na minha outra encarnação. Procurei seu avô, e ele realmente não me estuprou. Estou tentando reparar meu erro falando a verdade para todos. Será que é tão difícil assim de acreditar? Claro que é. Isso é absurdo. Temos uma vida somente. Mesmo se tivéssemos mais vidas, o que a senhora fez continuaria sendo um absurdo. Eu desliguei o telefone e tirei do gancho. Estava muito cansada, com dor de cabeça e pelo corpo. Mas sentia certo alívio. Mesmo sabendo que não iria anular o padecimento que causara, tentei, contando a verdade, repará-lo de algum modo. Tomei um banho demorado, 3 comprimidos para dormir e me deitei. Adormeci. No outro dia, acordei com muitas dores pelo corpo. Telefonei para o salão de beleza onde trabalhava informando que não estava me sentindo bem e não iria trabalhar. Pensei que os familiares me telefonariam, porém o telefone não tocou. Queria receber apoio, pelo menos compreensão. Mas pensei, eu não era compreensiva, porque teria de receber compreensão. Estava tendo o retorno de minhas atitudes. Senti-me sozinha, muito triste, porém aliviada. Fiz o que tinha de fazer. Embora não pudesse voltar no tempo e anular o sofrimento causado ao meu pai, tive coragem de reconhecer meu erro e dizer a todos. No outro dia, fui trabalhar e, no horário do almoço, sempre almoçávamos na copa do salão, contei a 2 companheiras que há tempos trabalhavam comigo toda a verdade. Uma achou que eu deveria me tratar, a outra acreditava na reencarnação e me apoiou. Comentaram esse assunto por dias e escutei várias opiniões. Resolvi acatar somente os conselhos dos companheiros espíritas. Ia ao centro espírita todas as noites, menos aos domingos. 2 semanas se passaram,
E ninguém de minha família me procurou, mas me lembrei de que isso sempre ocorria. Ficávamos semanas sem nos falar. Senti esse isolamento porque estava sofrendo. Resolvi procurá-los. Telefonei para meu filho. Tratou-me como sempre, até que perguntou: Mãe, como está a história do vovô? Soube que foram todos visitá-lo. Tia Marlene quis trazê-lo para a casa dela, mas vovô não quis. Passou o domingo com ela e foi muita gente vê-lo. O que mais sabe sobre isso? Quer mesmo saber? Não esperou pela minha resposta e disse: levaram-no a médicos, e ele está de óculos novos, compraram-lhe roupas. Ele está contente. Estou pensando em, domingo que vem, ir à casa da tia Márcia para vê-lo. Não o conheço. Despedimo-nos. Liguei para o trabalho de Nicete. Ela se assustou. Mãe, a senhora está bem? Está doente? Não, por quê? Não costuma ligar. Ficamos sem saber o que falar. Resolvi perguntar. Você viu seu avô? Fui visitá-lo no asilo e domingo passei pela casa da tia Marlene. Achamos, Ivete e eu, que deveríamos, de alguma maneira, amenizar o que a senhora fez a ele. Mamãe, por que fez isso? É muito difícil mudarmos. Exaltei-me, alterei-me e xinguei. Nicete desligou o telefone. Nos outros dias, tentei falar com minhas irmãs e com meu irmão. Senti que eles se esforçaram para serem educados. Responderam-me com monossílabos e nenhum deles quis prolongar a conversa. Folgava nas segundas-feiras, então resolvi ir ao asilo. Fazia 3 meses que desmentira tudo. No horário da visita fui ao asilo. Desta vez, a atendente foi gentil e comentou: soube que os familiares do Sr. James não sabiam onde ele estava. Quiseram até levá-lo daqui, mas ele preferiu ficar conosco. Pode ir vê-lo, deve estar no jardim. Já sabendo o caminho, fui ao jardim. Vi papai sentado num banco. Ele estava mudado, renovado. Bem vestido, com roupas novas, óculos de aro moderno, cabelos cortados e barba feita. Aproximei-me. Ele me viu e ficou me olhando. Oi, pai. Oi, nega, como o senhor está passando? Bem e mal, respondeu ele. Bem porque, embora tardiamente, todos souberam que nunca fui um estuprador. Estou contente por minha família se aproximar de mim. Mal porque me sinto doente. Não estou nada bem. E você, como está? Muito triste, mas aliviada. Ficamos calados por minutos. Talvez por não sabermos o que falar. Pensei em Jesus, pedi ao mestre amigo coragem. Pai, perdoe-me, nega, tenho pensado muito no perdão. Depois que você desmentiu tudo, não passei mais um domingo no asilo. Márcia tem me levado ao templo que frequenta. O pastor fala muito bonito. Ele diz que Deus nos perdoa conforme perdoamos os outros. Até na oração do Pai Nosso se diz: perdoa-nos para sermos perdoados ou perdoa-nos assim como perdoamos. Está sendo muito difícil perdoá-la. Sabe por quê? Porque o perdão não anula o que passei. E simples perdoar, da boca para fora é. Mas de coração é difícil. É fácil eu lhe dizer, perdoo. Mas será sincero? Olhando para você, indago-me, por que, meu Deus? Por que você, minha filha, fez isso comigo? Por que mentiu desse modo? Papai começou a ter falta de ar. Eu tinha certeza, papai. Não menti. Acreditava. Comecei a chorar. Vá embora, nega, abençoe-me, pedi. Bênção é como perdão, tem de ser sentida, doada com amor. Não sofra, nega. Não sofra. Afastei-me e pedi à atendente que fosse vê-lo. Esperei na portaria. A moça voltou logo e me tranquilizou. Seu pai já se sente melhor. Fui para casa. Minha rotina continuou. Trabalhava, saía de casa para fazer algumas compras e ia ao centro espírita. No salão, os comentários sobre este assunto cessaram. Tentei me aproximar dos familiares, mas somente minhas filhas tentaram me tratar como sempre. Para o restante, eu era mentirosa e fizeram uma tremenda maldade. Para os mais religiosos, eu fora instrumento do demônio. Não estava me sentindo bem. Pensei que era por estar muito triste. Passaram-se 7 meses desde que falara sobre o ocorrido a todos. Minha irmã Marlene me telefonou. Depois de perguntar como vai, ela me falou: papai morreu na sexta-feira. Hoje é quarta-feira.
Por que não me avisaram? Marcia e nosso irmão decidiram não avisá-la. Fizemos um enterro simples. Foi enterrado num cemitério no